Olá, eu sou a Val Spavier, diretora do projeto Mulheres Conectadas de Sucesso. Hoje nós estamos gravando um episódio da voz dela do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com a presença da Sueli Pancier, vereadora de Viana, e é um prazer, Sueli, ter você aqui hoje essa noite. Eu agradeço, Val, pelo convite. Vamos fazer um bate-papo bem descontraído. Sim, vamos estar aqui apresentando você essa noite, Sueli, contando a sua história, falando um pouquinho sobre você, que eu quero te conhecer melhor. E fala aí para mim, Sueli, como que é a sua vida, sua família, me apresenta ela hoje, que eu quero conhecer. Então, Val, a minha família é fora da política. Eu sou mãe, eu sou vó, eu sou tia. Fui agente de saúde por muitos anos e me considero ainda como um agente de saúde porque eu tenho essa missão de cuidar das pessoas. Eu tenho uma filha de 24 anos, tenho uma neta de 4 anos, tenho uma filhada que mora comigo, ela também tem um menino. Na verdade, ela tem 2 meninos, tem um de 15 e um de 4. De 15 eu criei praticamente, e desde 5 meses que ele mora comigo. Meu esposo, já não tenho mais meu pai, já não tenho mais minha mãe. E E, Sueli, você casou cedo, teve filho cedo, porque você me falou que já tem filhas, a filha adulta, né, de 21 anos. Me conta um pouquinho aí da sua experiência como mulher. O que que você fez para chegar até o posto de saúde, virar agente de saúde? Você já trabalhou como empreendedora? O que você fez? Me conta um pouquinho a sua história. Val, realmente eu tive filho cedo. Eu engravidei da minha filha aos 17 anos, tive ela aos 18. Inclusive, eu fui vítima de violência. Sofria violência, sofria ameaça, na época eu tive que me separar. Quando minha filha estava com 1 ano e 4 meses, o pai dela se suicidou. Então eu tenho uma história aí de Muito violência. nova, né? Muito E nova. uma história de violência, de abuso, né? Muito grande. Muito E para grande. nós, mulher, é uma bagagem muito pesada essa história. Mas que bom que você deu a volta por cima. Eu já te acompanho tem um tempo, né? E eu vejo que hoje você tem aí uma história linda que você está construindo como mãe, como agente de saúde, porque eu sou aqui da região de Viana. Eu sei que você trabalhou no posto de Vila Betânia, então você é bem falada lá e eu fico muito feliz. Te conheci não tem muito tempo, mas sei a sua trajetória, né, a sua história. E, Sueli, fala um pouquinho mais. Você sempre morou em Vila Betânia? Nasci em Vila Betânia. Quando eu tinha 11 meses, meus pais se mudaram para a roça. Quando eu tinha 8 anos, a gente voltou. Resumo, a minha vida praticamente, estou com 42, vou fazer 43 anos. A minha vida praticamente toda foi em Vila Betânia. Aí isso é muito bom, porque a gente cria contato, né, aonde a gente mora. Isso é interessante, porque igual eu já moro aqui em Canaã há mais de 30 anos. Então a gente acaba criando, se fortalecendo na nossa região. Isso é importante para nós. E hoje, Sueli, você está como vereadora de Viana, trabalhando ali com várias mulheres. E o que você tem feito com essas mulheres tem sido gratificante, né? Eu tenho presenciado, tenho acompanhado a sua história. E eu vi que você está em frente, é, sempre da área da saúde. Me conta mais, eu quero saber mais sobre você, tudo que você puder, vai falando para nós, vai contando. Eu entrei como agente de saúde, foi em 2002, fevereiro de 2002. Aí fiquei por 1 ano, mais ou menos. Foi na época que eu tive problema com o meu ex, pai da minha filha. Quando ela tinha 1 ano e 2 meses, eu tive que sair novamente de Vila Betânia. Eu fiquei 1 ano e pouco fora devido à ameaça, essas coisas daquela época. Aí eu tive que me ausentar. Depois logo voltei. Fiz novamente processo seletivo para agente de saúde. Teve um período que eu fui manicure, trabalhei fazendo unha.
Eu não consigo lembrar exato agora em qual ano, mas por volta de 2005, por aí, 2006, eu fazia muita unha. Naquela época as unhas eram decoradas, eram desenhadas. Com adesivos. Não, eu fazia na própria unha mesmo, era com pincelzinho, com tinta de tecido. Fiz muita unha nessa época. Cheguei a trabalhar como agente de endemias também. Depois eu retornei para a saúde. Depois, lá em 2020, eu me desliguei para disputar a eleição. Disputei a eleição, fiquei em segunda suplente, lá em 2020, 576 votos. Quando eu retornei, eu fui coordenador da unidade de saúde de Campo Verde. Fiquei um tempo na coordenação da unidade de saúde também de Nova Betânia 1. Daí eu recebi um convite para ir trabalhar no estado com a Jaqueline Moraes, hoje nossa, na época era vice-governadora, hoje nossa secretária estadual de mulheres. Sim. Fiquei por 9 meses no estado, depois fiz novamente processo seletivo para agente comunitário de saúde e voltei em 2002. E em 2024, eu disputei a eleição novamente e saí eleita nas urnas. Isso é muito importante, né? A história toda que você teve. Você ficou, se eu não me engano, em primeiro lugar em Vila Betânia, não foi isso? Como vereadora? Eu tive 1.306 votos em Foi Vila muito bem Betânia. votada, né? Um total de 1.490 votos. Sim, muito bem votada. E pela sua história toda, né? Mas você fez um nome ali, fez uma história, criou uma base ali. Isso é muito importante, né? A gente que acompanha está vendo. A sua filha hoje, a de 21 anos, ela estuda, faz alguma faculdade? O que você passa para ela? Fala um pouquinho também para nós sobre a sua filha. Ela está com 24 anos. Ela também é agente comunitário de saúde. No momento, ela não está cursando nenhuma faculdade. Ela está estudando para o Enem e a vontade dela é fazer direito. Ah, é lindo, é uma profissão, né, que a gente vê que tem muito sucesso e é importante a mulher estar cada dia procurando o espaço dela. São profissões que dão, né, autoridade e para nós que estamos aí com uma pauta que a gente tem acompanhado na TV sobre o feminicídio, violência, a gente precisa mesmo de profissionais nessa área, né? E é importante muito sobre isso. E você apoia, está sempre do lado. Apoio, apoio. Apoio todas as causas onde a mulher passa a ter sua independência, porque eu acho que a violência contra a mulher ela está muito ligada à dependência financeira, emocional, psicológica do parceiro. A mulher ela precisa ter a sua própria independência, que para a gente poder conseguir quebrar esse ciclo de tabu, né? violência. É verdade. Quanto mais a mulher ela alcança o domínio da vida dela, a liberdade financeira, ela acaba construindo, né, um mundo de oportunidade. Sim. Que aí ela consegue quebrar isso aí. Ela consegue desfazer isso aí. Mesmo assim, a gente sabe que mesmo tem acontecido fatos, né, da violência mesmo para quem tem o domínio da vida. Mas é importante a gente apoiar mesmo e estar lutando a favor disso. E outra coisa importante, que eu acho muito importante, a gente que tem menino em casa, tá conversando sempre, quem tem sobrinho, filho, vizinho, falar dessa pauta com os homens também, porque essa pauta também importa para eles. A gente precisa orientar. É porque se a gente conseguir, Sueli, hoje, ensinar que o homem ele pode tratar bem uma mulher, cozinhar, cuidar da casa, lavar uma vasilha, a geração muda, não é isso? Sim. Aí o que acontece? Acaba tendo um adulto saudável e não um adulto trazendo violência para as mulheres. Sim. Isso é muito importante mesmo. E hoje, Sueli, você está como vereadora em Viana, como é que tem sido? Fala um pouquinho agora de você, mulher política, né? Porque agora você está na política. Eu quero saber um pouquinho de você, mulher na política, como está sendo esse desafio. Ser a única mulher, né? A gente somos em 13 vereadores, eu sou a única mulher na Câmara.
é muito gratificante. É pouco ainda, né? A gente, devagarzinho, a gente tem que colocar mais mulheres lá. Mas em relação a eu estar lá dentro da Câmara, todos os meus colegas vereadores, eu tenho respeito de todos eles, a gente tem uma parceria muito boa, eu sou grata a cada um deles, aos que estavam antes, que me ensinaram muita coisa, aos colegas que a gente chegou junto, mas todo mundo me respeita. Não tenho essa dificuldade com eles, não. Graças a Deus, a gente trabalha muito bem, trabalha Em unido, equipe. isso aí. Aí, Sueli, como a gente estava conversando, né? Você na política, você me falou que você é a única vereadora no meio de homem. Eu fiquei muito curiosa, Sueli, em saber que você me falou também da agente de saúde. Quando você foi agente de saúde, você já tinha essa intenção de ir para a política? Não, Val. Na verdade, ser agente de saúde me despertou o interesse de entrar na vida pública. Porque como agente de saúde, não sei se você conhece bem o trabalho de agente comunitário de saúde. A gente visita as casas, faz os cadastros, acompanha as famílias, acamados, grávidas, diabéticos, hipertensos, os demais também, todo o território. E aí você se depara com algumas situações e que você entende que você na política você pode fazer algo a mais, ajudar de uma forma a mais, construir políticas públicas, porque a Sim, gente precisa de que é construir importante. políticas públicas. Eu sendo agente de saúde, foi para mim um trampolim para ir para a Para vida. chegar onde você chegou, Sim, sim, né? Foi um preparo. sim. Um preparo para você entender, para você conseguir hoje estar onde está. Por quê? Porque você viu então que o povo precisava de voz feminina, precisava de você, e você como da comunidade e como mulher, e só a gente, você não ia conseguir muita coisa. E como vereadora, você já ia ter um acesso maior, né? E Sim. você tem faculdade, Sueli, que você me contou ainda a sua história, né, nova, sobre sua filha, sobre a família. Você estudou também. Eu sou formada em pedagogia. Minha mãe sofreu um acidente em 2008. Minha mãe ficou na cadeira de roda por 3 anos. Aí eu cuidei dela durante 3 anos. Infelizmente, ela teve um infarto, veio a falecer em outubro de 2011. Aí eu, nessa época, eu me matriculei na faculdade e eu fiz pedagogia. Foi, foi muito aprendizado. Fez presencial, né? Fiz à distância, fiz na Uniub, na verdade, semipresencial, né? Era de 15 em 15 dias a gente tinha aula. Foi um aprendizado muito importante para a minha vida, tá? Nesse período você já era mãe? Já, já. Então foi um desafio mesmo, né? Mãe, estudando, cuidando da sua mãe, Trabalhando. trabalhando, depois teve a perda dela, né? Foi um tumulto, e ao meio desse período você conseguiu fazer a Ainda estava faculdade. tirando habilitação na época ainda. Olha, como eu falo sempre, né? Mulher quando quer, a gente pode. Por quê? Porque a gente tem uma força que a gente não sabe de Da onde onde vem. brota. É isso que eu falo muito a respeito. Eu sou assim, apaixonada. Eu falo assim, a mulher, gente, se ela conseguir se entender, ela vai longe. Cada um, lógico, eu falo assim, dentro da sua área, na sua habilidade, no que gosta de fazer, né? Ela tem um alcance, ela tem um poder, ela consegue ter várias funções, né? E isso é importante, eu vejo isso em você. O que você passou, a faculdade, a filha, a neta, que você já me falou que tem uma neta. Quer dizer, foi muito desafio. E hoje a gente vê você aí na política, falando de pé, não nasceu na política, quer dizer, você veio devagarzinho para chegar onde chegou. Aí logo depois perdi minha mãe, né? Ficou eu, meu pai, minha filha, meu esposo, minha filhada, o menino dela mais velho. E em 2019 eu perdi meu pai. Outro baque, né? Outro baque. Eu sou filha única. Não foi fácil. Que aí é mais difícil, porque, né, é tudo só você. Sim, sim, sim. Aí em 2019, graças a Deus, assim, eu tive muito apoio dos meus amigos,
meu primo, minha família, assim, Um suporte, um né? suporte, isso aí. Mas não foi fácil, não. Acredito, sim, que não deve ter sido fácil, porque, né, perder pai, perder mãe, é, ter essa filha única, a família, construindo, estudando, quer dizer, é muita coisa. Talvez foi isso que te despertou quando era agente de saúde, por quê? Porque você se viu nas pessoas. Sim, Aí foi aí que você quis dar voz à comunidade, né? Porque a gente não fala só da mulher, a gente fala da comunidade como um como um todo. todo. E é bem desafiador, porque o trabalho não se resume em gabinete, somente no gabinete, né? A gente tem as sessões nas quarta-feira, às 4 da tarde, mas no geral as demandas é no bairro, rua. Graças a Deus eu tenho uma procura, as pessoas me procuram muito, telefone, presencial, todo lugar, né? Você vai ao supermercado, a gente encontra, às vezes a pessoa só conseguiu viver ali porque também trabalha. E tem essa demanda, assim, é o tempo Sempre. todo, é o tempo todo. Mas graças a Deus, eu sou muito grata por isso, porque as pessoas realmente veem que eu represento eles. Me procuram, me cobram, me perguntam, pedem opinião, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu sou muito grata. Isso é importante, porque o que acontece? Como vereadora, e você ter a oportunidade deles te procurar, ouvir, eles te ouvir, e você ouvir eles, e dentro do possível, lógico, porque eu sei que nem tudo depende só de você, né? Você conseguir atender, conseguir ouvir, conseguir chegar na comunidade, isso é muito importante, né? Por quê? Porque você sentiu tudo isso antes de ser vereadora, você sentiu. Hoje, Sueli, o que, que você falaria para nós mulheres em questão à política? Vamos supor, eu mesma estou nesse cargo como diretora desse projeto. O nosso projeto tem 1 ano. Está sendo um desafio para mim. Por quê? Porque foi algo que nasceu do meu coração com um propósito, porque eu sou empreendedora. Eu queria ver o crescimento da nossa comunidade. A minha loja não é uma boutique, assim, não é uma loja de rua, é uma loja na minha residência. E eu falei assim, eu preciso dar voz a isso. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo indo em grupos, indo em projetos, e eu percebi que a nossa região aqui não tinha. E eu comecei com uma brincadeira que eu ia fazer um café no quintal. E desse café eu vi que as mulheres em si se apoiaram. Aí nasceu esse propósito, que é um projeto. Hoje a gente está com o projeto, a gente às vezes dá mentoria, a gente tem uma base aqui no projeto. Hoje eu tenho uma videomaker, uma menina do marketing, eu tenho 10 diretoras no projeto. Todas as mulheres do nosso bairro são donas de casa, é mãe, é esposa, trabalham em várias funções. Tem terapeuta, tem a que trabalha no cachorro-quente, tem várias. Tudo mulher empreendedora e da comunidade. Hoje a gente está com o nosso podcast, estamos montando ele. E assim, eu tenho visto muito desafio e tenho falado com as meninas. Eu tive num evento seu, junto com, se eu não me engano, foi a secretaria, sobre política feminina. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei tão maravilhada que eu comentei com as meninas. Eu falei, gente, eu não sabia que a política feminina, a gente podia votar, a gente podia dizer lei. Eu comentei com elas e eu fiquei muito feliz. E hoje eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a mulher ir para a política. Eu acho que a gente ainda estamos ocupando poucos espaços. A gente precisa ter mais mulheres na política. Quanto mais mulher na política a gente tiver, mais voz e vez, mais ouvidas a gente vamos ser. Porque a gente, a mulher, ela pensa mais com a emoção, com o coração e Acolhe mais, né? acolhe mais, acolhe mais. Esse projeto que você está desenvolvendo, Val, é extremamente importante
não somente para as mulheres que estão nele, mas para a nossa comunidade, para o nosso município num todo. Porque faz toda uma diferença. As mulheres empreendedoras, elas estão, cada uma está tendo a sua renda. São mulheres como nós, são mulheres que têm filho, que têm casa, que têm seu trabalho. São mães solos, né? Dona de Na casa. maioria, mães solos, né? E isso é de extrema importância para o bem-estar das mulheres, emocional, para o financeiro. Movimenta a economia do nosso município. Sim. E quanto mais mulher tiver enganjada na política, porque na política a gente faz o quê? A gente cria políticas públicas. A gente cria políticas públicas que dão resultado. Sim. Entendi. Eu trago muita oportunidade, tenho falado muito, tenho se dedicado a o projeto como planejamento para elas, como estrutura no estabelecimento delas e tenho realmente falado com elas para olhar em questão disso, ao redor, na política, nas matérias de manchete sobre o apoio a mulheres que sofrem violência, porque não é só o empreendedorismo, né? A gente sabe que tem muita coisa aí. As mães que são mães de crianças autistas, porque a gente sabe que elas precisam de um apoio, e a maioria, às vezes, são empreendedoras também. O que você falou, a questão das mães solos, das mães que precisam de apoio, e precisam mesmo, porque ter filho já não é uma tarefa fácil, né? E você sozinha, eu senti isso na pele com 18 anos. Ter filhos, ter uma filha e ter que criar sozinha. Nova, né? Porque você era nova, era uma menina. Era menina. Se a gente for parar para pensar, foi uma experiência assim. Era Porque hoje ela está com quantos anos? 24. 24. Eu tô com Então, 42. quer dizer, você teve ela muito nova, Era uma menina. uma bagagem, era uma menina, não tinha experiência nenhuma. Era uma criança cuidando de outra. Então, e aí você me falou que você foi empreendedora, porque você fazia unha, quer dizer, então foi todo um desafio. Foi todo um desafio, né? E a gente sabe que é importante a gente estar nesse apoio. Aí, igual eu te disse, quando a gente fala de políticas públicas, num todo, quando a gente consegue implementar uma educação, um CMEI com tempo integral, onde as mães que são empreendedoras conseguem matricular os seus filhos, ela consegue trabalhar com mais facilidade, ela consegue desenvolver um trabalho, né? Sim, até então, porque a gente sabe, né, que às vezes a pessoa fala assim, né, Sueli? Empreendedora ganha bem. Não, não ganha, porque a gente tem boletos para pagar, a gente tem um investimento em algo que a gente investe, chega no final do mês, você tem o boleto para depois você ter o seu salário. Daquele salário, o que acontece? Tem a renda de casa, que é para você custear a despesa da casa, que aí entra o filho, entra, né, a comida, entra tudo em conjunto. E quando elas têm a oportunidade, igual da escola que você falou, o que acontece? Ela não paga uma babá. Sim. Aí já sobra um pouquinho mais para que ela possa investir numa roupa, talvez nela, ou em outro curso, né? Se a gente for parar para olhar. E realmente é muito importante esse leque de oportunidade aí para nós mulheres, né? A gente tem uns cursos que é ofertado pelo município, está até com as inscrições abertas. Tem bolos, eu vi, se eu não me engano, de unha, cabelo, depilação. torta. E esse é muito importante a gente estar informando, porque muitas mulheres às vezes não ficam sabendo, você acredita? Eu acredito, porque eu fui ter muito mais conhecimento disso aí quando eu comecei dentro do projeto. Porque hoje, o que eu faço? A minha manhã, eu acordo, ligo meu notebook. Eu vou olhar o que está no Instagram. Eu sou da região de onde? De Viana. A primeira coisa que eu faço é olhar o que está na prefeitura. Sim. Porque quando eu abro lá no site da prefeitura, eu vejo tudo. Aí eu vejo, tivemos um concurso agora também,
que foi maravilhoso para a nossa região, né? Que deu oportunidade a muitas pessoas. Sim. E aí, quando eu abro, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhadinha ali. Por quê? Porque como eu estou de frente, eu às vezes eu oriento. Ó, fulano, apareceu uma oportunidade em tal lugar. Ó, vai em tal lugar e faz isso. Em tal lugar você consegue, igual ali no Eprajá, você consegue um financiamento como empreendedora. Então, você está precisando de financiamento para investir numa outra coisa, ali tem. Então, sempre eu estou de olho na nossa página da nossa cidade. Porque é minha função também estar aconselhando elas. E eu fico sempre atenada para essas coisas. Foi aí que eu vi você falando da política feminina, né? Da mulher. Então, nessa situação, Val, muitas pessoas não procuram porque não sabem nem que existe. Por exemplo, igual quando a pessoa tem o seu próprio negócio, hoje tem meios de você ter o seu próprio negócio regularizado. Sim. Tem pessoas que não têm conhecimento, a gente precisa fazer esse conhecimento chegar a quem precisa. Os cursos que são ofertados, orientar as mulheres, onde é feita as inscrições. Se tiver uma dificuldade de estar fazendo uma inscrição, procurar. A gente sempre está disponível para poder auxiliar quem precisa. E isso, devagarzinho, a gente vai chegando a essas pessoas que não sabiam que tinham esses programas. Sim. Eu tenho acompanhado. Para dizer a verdade, a nossa cidade, né? Ela está como a cidade de empreendedorismo, né? Sim. Para nós, isso é fantástico. A gente vê essa matéria do empreendedorismo. Tanto para quem é empreendedora do seu negócio, ou as empresas também que estão dando oportunidade de emprego, igual esses galpão, muita oportunidade de emprego. Logística, então, para né? nós, isso é muito bom. Importante. Eu tenho assim, assistido muito você lá na política, na comunidade, dentro do seu bairro, com a sua família. E hoje eu vejo que você tem uma equipe toda feminina. Eu acompanho de perto, conheço algumas delas. E eu queria saber um pouquinho como é esse desafio seu de estar trabalhando com essas mulheres. Quantas mulheres você tem hoje, Su, trabalhando com você? Então, Val, no meu gabinete ele é todo formado, todo feminino, né? É um diferencial que eu fiz questão de fazer. A gente são 6, 7 comigo. Graças a Deus é uma equipe maravilhosa. Não temos dificuldade. Como você já deve ter ouvido falar, que trabalhar com mulher é difícil, mas graças a Deus a gente não tem essas dificuldades. Isso é muito importante, né, Su? Porque a gente precisa quebrar esse tabu. Que mulher não pode ajudar a mulher, não pode trabalhar com mulher porque vai dar algo errado, ou porque vai tomar cargo, ou porque não vai dar certo. Então você tem essa experiência, porque como você me disse, as 7 mulheres, todas são casadas, são mães, têm família. A maioria é casada, nem todas são mães. Tem uma que teve um bebezinho recente agora, tá de licença. Mas graças a Deus, assim, é uma equipe muito boa. São lá da sua comunidade? Você já conhecia todas elas? Sim, todas. Todas. Isso é importante. Você conhece a família, tudo presente, né? Sim. Isso é importante. Aí, mais uma vez, né, a gente está falando dessa oportunidade de deixar que a mulher trabalhe com outra e se apoiar. Eu vi isso ali também, se eu não me engano, foi ano passado, no mês de março, que foi o mês da mulher, você fez uma sessão solene voltado para a mulher, todo para a mulher. E qual foi a sensação que você teve de poder fazer essa sessão solene, de ter dado oportunidade de voz a essas mulheres, né? Ter lembrado de nós? E, assim, qual foi a sua emoção? O que você sentiu de estar lá na frente, de ver as mulheres lá sentadas e essa Qual foi o impacto que isso te causou?
Eu tinha acabado de assumir o mandato, 1º de janeiro. Janeiro é um mês de recesso, a gente chegou em fevereiro, começou a Tudo novo, organizar, né? tudo novo, tudo novidade. Foi muito gratificante ver a casa cheia, ver aquela plenária cheia. Cada pessoa que foi convidada, a gente teve as pessoas que foram homenageadas. Na verdade, todas são Foram escolhidos passo a importantíssimas, passo, né? sim, para a gente. Mas foi muito bom. E ver o quanto é bom você conseguir homenagear as pessoas, quanto elas ficam felizes de ser lembrado, isso é muito gratificante. E o quanto que você é importante para elas, né? Porque o que você me disse? A casa estava cheia. Aí você percebe que foi uma via de mão dupla. Tanto para você, tanto para as mulheres que estiveram lá presentes. Então você viu que houve o retorno, né? O O sentimento. reconhecimento, exatamente o reconhecimento. Elas todas se sentiram importantes em ter uma representação feminina na Câmara. Você foi uma delas, né? Sim, eu estava presente, por isso que a gente está, né, falando. Eu realmente eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque para a gente que não tem esse conhecimento, muitas mulheres, Sueli, elas não sabem nem o que se refere a uma câmera. E além do mais, ganhar uma homenagem. Eu mesmo, foi a primeira vez, foi aquela. Quer dizer, então, para a gente, isso é muito importante. E eu vi isso de perto, né? E tenho visto o seu trabalho como mulher, como mãe, como, né, vereadora. Então é muito importante. E o que você, esse mês de março agora, pretende fazer para nós de novo? Já tem alguma coisa em Já pauta? estamos Já estão preparando? Não vai me contar, né? Lógico, organizando. porque não pode estragar Já a estamos surpresa da Sueli. organizando para março, sim. Vamos ter surpresa, sim, para Ai, ó, março. é muito importante isso. Sueli, se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa lá atrás, quando você, na juventude, quando você estudou, até onde você chegou aqui, você se arrepende de algo, você gostaria de fazer algo diferente? Me fala um pouquinho. Val, acredito muito em Deus, é meu alicerce. Tudo na vida da gente é permissão dele. Tudo na vida da gente é permissão dele. Se tudo que eu passei, precisei passar para estar aqui hoje, para estar Um falando, propósito, sim, né? eu falei até numa sessão, no Agosto Lilás, tem até no meu Instagram, um breve relato da época lá onde eu sofria violência. E eu creio que através do meu depoimento, eu posso estar ajudando outras mulheres, porque lá atrás, voltando só um pouquinho, lá atrás, a gente é muito novo, você acha que o ciúme é amor, e Sim. depois É não porque, é. né, a gente vem de uma família, de uma geração que a gente tem que casar e ficar casada, né? É, A geração prega essa porque nós é o somos mais ou menos a mesma idade. machismo É. estrutural, que a gente Então, sempre. que a gente tem que ficar casada. E aí você já casa com a mentalidade que você tem que suportar tudo. Sim, sim. Aí sofre calada, porque às vezes é vergonhoso você separar. É vergonhoso você dizer que sofreu uma violência, porque, igual, é de admirar você, uma mulher pública, subir num lugar daquele, tá em público que você foi abusada. Muitas mulheres não teriam a sua simplicidade, não teria a coragem de trazer isso em pauta, em público. Quer dizer, só que eu entendo que quando você trouxe isso em público, você está encorajando mulheres para fazer o mesmo, Sim. a dizer. Por quê? Porque se a gente não gritar, a gente vai continuar vivendo numa comunidade E a gente onde a não, gente está sofrendo e não está dando voz. a gente não precisa ter vergonha. A gente tem que ter coragem. Sim. Ter coragem. E não é não.
Se não tá bom, coloca um basta. Então eu acho, voltando a responder a sua pergunta, eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo que eu passei foi tudo permissão de Deus. Eu ter tido filho cedo, passar por todo aquele processo. É, Foi uma experiência, né, uma para você experiência. hoje estar onde está. É como se a vida ela estivesse te preparando para você estar onde está hoje e você nem sabia que ia estar aqui, como pessoa pública, como política. É. Mas a vida te trouxe, Me preparou. ela te preparou. Aí a gente fala, né, o poder de Deus, que ele capacita cada um de uma forma, ensina cada um de uma forma, mesmo que a gente não concorde, às vezes, da maneira que foi, mas a gente entende que é um propósito que Deus tem para dar uma bagagem para a gente ajudar outras pessoas. É verdade. Uma das coisas que, se eu pudesse voltar no tempo, eu abraçaria mais a minha mãe, meu pai. Dizia mais eu te amo, porque às vezes a correria do dia, a gente não fala. Atropela, né? Se eu voltasse no tempo, é dizer eu te amo e abraçar mais. Até porque a gente é muito nova, e quando a gente é muito nova, a gente não pensa. Aí o que acontece? A gente só reflete quando tá mais velha. Nova, você vai seguindo a vida. Sim. Vai namorando, vai casando, vai criando filho, vai, né? Vai, como se diz, vai lutando pelo sonho da gente. Aí a gente não tem essa noção de voltar para a família, às vezes dar um abraço, dizer que ama, estar mais presente. Embora eu cuidei muito da minha mãe quando ela ficou na cadeira de roda, cuidei do meu pai também. Falei algumas vezes, mas hoje se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria mais. Sim. Não esperava para dizer amanhã, fala agora. Sim, isso é importante. É porque a gente não sabe, né, até quando vai durar, vai chegar a pessoa, né? Uma das coisas que me marca muito, minha mãe ela era louca que eu tirasse minha habilitação. E eu só consegui tirar minha habilitação depois que ela já tinha partido. Aí às vezes eu tô dirigindo sozinha no carro e me dá uma lembrança na barriga que eu queria que ela estivesse do meu lado. Mas eu acredito, né, que ela deve saber onde está que você tirou. Sim. E tenho certeza que você também tirou, fazer igual a sua de tanto ela falar. Aí a gente para pensar, né? A sua mãe não deve ter sido de uma geração tão nova. É porque, né? A sua mãe não deve ter sido. E ela ter a mentalidade de querer ver você, mulher, num volante. Então, por aí a gente vê, fazer igual a sua doutora, quem se puxou de querer ir para frente, lutar, vencer, ser política e talvez mais para frente alguma coisa a mais. E quer dizer, então a gente vê que você teve a quem puxar, teve uma família que direcionou a você. Isso é muito importante. Na família, na base da família, isso é muito importante. Sim. Porque antigamente as mulheres não podiam dirigir, não podia pegar no volante. As mulheres não tinham essa mentalidade. Que eu sempre incentivei. A minha menina tirou carteira, a minha filhada que mora comigo, que é desde nova, né, que ela mora comigo, é uma das coisas que eu sempre incentivei, porque a mulher precisa ter sua independência. Sim. Precisa ter sua independência. É trabalhar, ter sua habilitação. Na verdade, as duas têm habilitação até de moto também, né? Eu que não tenho, porque eu tenho medo. Mas as duas também pilotam. Eu também não tenho de moto, eu tenho de carro. Mas as duas têm habilitação. Estudar, eu sempre falo que precisa estudar, precisa estar atualizado, porque... O conhecimento é tudo, né? Sem o conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum. E o conhecimento é algo que ninguém te tira. Sim. É algo que ninguém te tira. Isso é importante muito. Hoje, não falando só da família, né? A gente vê uma geração mais nova que eles estão tendo uma dificuldade de querer terminar os estudos. Às vezes eles começam e param. A gente hoje vê muito sobre isso, né? E, assim, uma pauta que se você fosse aconselhar mais essa geração. Porque eu falo muito, Sueli, assim, hoje a gente tem em mão uma ferramenta muito importante, que é o celular. Na minha época de escola,
eu lembro bem, Viana não tinha oportunidade de biblioteca. Então, o que a gente fazia? Às vezes a gente ia numa biblioteca que tinha lá em Vila Velha, não sei se você lembra, Para fazer para trabalho, fazer né? trabalho. E os nossos trabalhos, eles eram todos escritos da mão. Hoje a gente tem aí, né, o celular, que ele dá oportunidade. Como você disse, hoje as prefeituras têm curso. Ano passado, se eu não me engano, teve dentro de Viana bolsas de faculdade, de graduação. Sim, Então, esse ano novamente. só não estuda quem não quer, né? Só não melhora quem não quer. Isso é um trabalho que a gente De formiguinha, precisa. né? Aham. É conscientização. É conscientização. Infelizmente, eu vou falar, mas não é um bom exemplo. Eu também parei de estudar quando eu engravidei. Fiquei 2 anos fora da escola. E é um retrocesso. É um Sim. retrocesso. Porque hoje, minimamente, a gente precisa ter o ensino médio para dar sequência, fazer uma faculdade, fazer um curso técnico, mas é uma questão de conscientizar mesmo, é conscientizar e falar da importância. Não é fácil, você pega aí esses adolescentes aí com 15, 16, 17. É porque é a geração mais difícil para você lidar. Sim. É a geração que a gente costuma dizer rebelde, né? Isso Sem aí. causa. Que aí o que eles fazem? Até você entender que eles precisam estudar. Dessa necessidade. Mas você observa que eu acho que 90% eles voltam para a escola depois. E voltam para a escola depois. Um conselho que eu gostaria de dar, quem quiser ouvir, é para não parar. Sim. É para não parar. Porque a educação é a base de tudo, né? Sim. É onde a gente deixa, né, de viver certas coisas. Sim. É através do conhecimento que a gente evolui. Sim. E como você disse, né, você se arrependeu. Eu também sou. Eu parei muito nova, na 8ª série. Fiquei um tempão sem estudar, depois que eu voltei a estudar. Eu tô até agora entrando numa mentoria esse mês. Com a colega minha, a gente está fazendo uma mentoria. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Eu parei no final do primeiro ano. Mas também porque naquela época, né, sua era muito difícil. Você, mãe, neném novinho. Não, eu parei antes de eu ganhar a neném. Parei no final do ano. Novembro eu parei de estudar. Perdi o primeiro ano. Aí quando eu voltei, eu tive que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro novamente. Hoje foi muito importante o nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de conhecer a sua história, de conhecer um pouquinho sobre você, mãe, um pouquinho sobre você na política, como a gente de saúde, você na sua comunidade. Assim, quero agradecer de você ter feito, né, esse momento com a gente aqui no nosso podcast, ter nos apoiado no nosso projeto e, assim, não sei, não tem palavra para te agradecer. E é muito importante a sua presença conosco aqui. Então, a gente está, né, terminando aqui hoje, Su, e te agradeço mesmo de coração. Estamos juntos, a hora que você precisar de alguma coisa, o projeto está à sua disposição. Eu, Val, né, como amiga. Val, eu que agradeço pelo convite. Foi maravilhoso esse bate-papo. Espero que através dele a gente consiga alcançar mulheres que também precisam de ouvir. Eu também estou à disposição. Se você precisar de mim, pode contar comigo, contar com o meu gabinete. Estamos juntos nesse projeto. E esse projeto seu, ele é de uma extrema importância para nossas mulheres do município. E você pode contar comigo, estou à disposição. Obrigado, minha amiga. Seja sempre bem-vindo. E com certeza a gente vai fazer mais parceria, vamos estar sempre juntas.